Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui no canal da minha cara colega, amiga Karine. Para contextualizar esse evento que nós estamos fazendo, a Karine me convidou para produzir um projeto de extensão para o curso dela, que ela é licencianda em Artes Visuais, né, pelo Centro Universitário Internacional Uninter. E eu estou aqui hoje para auxiliar um pouquinho é, ela nesse projeto. E eu estou aqui para falar de arte, né? O que eu mais entendo, o que eu mais sinto, o que eu mais exerço no meu dia a dia. E esse projeto de extensão tem o intuito de nós falarmos um pouco sobre alguma temática relacionada ao mundo das artes. E essa temática é a obra de Salvador Dalí. Salvador Dalí foi um pintor surrealista, catalão, espanhol, que nos providenciou com uma arte, nesse mundo, com uma arte muito engajada numa questão psicanalítica, engajada na questão psicológica. E nesses nossos 4 vídeos, nessas 4 pequenas aulas que nós teremos, nós vamos comentar um pouco sobre a obra de Salvador Dalí, fazendo algumas ligações com a nossa sociedade de hoje. Também nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental relacionada à arte, mas nós vamos aos poucos comentando um pouco sobre isso. Também vou fazer algumas indicações de leituras para vocês, de alguns livros que eu acho ser interessantes que vocês possam ler. Nós vamos ver alguns vídeos também nessa jornada. Então vamos lá. Antes de nós iniciarmos propriamente dito essa questão da obra do Salvador Dalí, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a arte no geral para vocês. A gente pouco fala sobre arte no dia a dia, né? Geralmente é na escola que a gente tem o último contato com a área do conhecimento artístico, com as práticas artísticas. E se nós formos pensar nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, esse momento onde nós estamos enclausurados ainda, né? Estamos conseguindo sair um pouco de casa para trabalhar, né? Já conseguimos fazer algum tipo de lazer, mas muitas pessoas ainda estão em casa, se cuidando, e nós ainda estamos vivendo uma pandemia, né? Então, se nós formos pensar o papel que a arte tem desempenhado nesse momento de pandemia, nós começamos a refletir um pouco mais sobre a importância que nós damos para a arte. Se é que nós damos algum tipo de importância. Quando nós estamos na escola, nós ainda conseguimos trabalhar um pouquinho mais essa questão artística, mas pouco ainda se fala, né? E foi na pandemia que nós começamos a observar o quanto que a arte é importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, os filmes que nós assistimos, as séries que nós assistimos, as músicas dos nossos artistas prediletos que nós ouvimos, tudo isso é arte, né? As exposições que a gente visita, os espetáculos de teatro, de dança que a gente assiste, tanto online como presencialmente, agora que está voltando aos pouquinhos, né? Tudo isso é arte. Nós estamos o tempo todo envoltos de práticas artísticas. Mas será que nós pensamos em algum momento em valorizar toda essa prática? Em estar envolto dessas práticas? Será que nós refletimos sobre o quanto que a arte é importante? Será que nós viveríamos sem arte no mundo de hoje? É essa reflexão inicial que eu quero trazer para vocês, tá bom? Bom, pessoal, esse projeto de extensão, ele é dividido em 4 momentos, onde nós vamos refletir um pouquinho sobre quem foi Salvador Dalí. E não tem como nós falarmos sobre esse artista genial, esse artista incrível, da nossa modernidade barra contemporaneidade, sem nós entendermos de onde ele vem, sem nós entendermos que movimento que ele participou, sem nós contextualizarmos. Então, eu vou começar a partir de agora é, é, compartilhar alguns slides para vocês, tá bom? Para que a gente possa continuar, então, a nossa
a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Eu preparei alguns slides bem interessantes para a gente entender, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem que compreender? Na modernidade, ali principalmente no século XX, nós temos o que nós chamamos de movimentos, as vanguardas. Nós temos o que nós chamamos... Ali a vanguarda, por exemplo, o surrealismo, o impressionismo, que foi o primeiro estilo moderno que fez a antemão a história da arte moderna. Ali no impressionismo, nós tínhamos as primeiras tentativas de rompimento com a arte clássica, com a arte tradicional, aquela arte que tentava imitar a realidade, representar a realidade, né? Aquela arte cheia de ornamentos, como, por exemplo, o neoclassicismo, né? Nós tínhamos uma tentativa do próprio movimento realista de tentar capturar uma realidade que estava em volta desse contexto histórico. E aí nós temos o primeiro movimento, que é o movimento impressionista, que vem para romper com essa tradição clássica. O movimento impressionista, ele tentava capturar aquilo que o artista via num momento muito rápido, naquele momento que ele lançava o seu olhar perante a paisagem, que ele observava uma cor, que ele observava um relance da luz. Então, ele tentava capturar a sua impressão, a sua representação sobre o mundo. Eu já lembro de um filósofo muito interessante chamado Arthur Schopenhauer, em que ele diz que o mundo é representação individual de cada indivíduo. Ou seja, eu entendo o mundo da forma que ele me chega aos olhos. Eu compreendo o mundo da minha forma, né? Nós sempre dizemos assim, por exemplo, o que é amor para mim não significa a mesma coisa para o outro. O que é verdade, o que é justiça para mim, não significa verdade e justiça para o outro. Ou seja, nós somos seres muito individuais, né? Então, o impressionismo tentava buscar a impressão do artista, o que ele reconhecia na paisagem, né? O impressionismo foi junto ali, por exemplo, com o simbolismo, com o expressionismo, foram movimentos que tentaram romper com aquela tradição clássica da arte. E o movimento que nós vamos falar hoje, que é o movimento surrealista, ele veio para trazer uma proposta diferente. Surrealista vem do quê? Do surreal, do irreal, aquilo que rompe, contradiz com a realidade. Então, se a gente vem dessas vanguardas artísticas que querem romper com a realidade, o surrealismo é o ápice, né? É o âmago dos movimentos, né? Então, ele é um movimento que busca traduzir aquilo que os nossos olhos não veem, busca traduzir aquilo que os sonhos expressam, aquilo que os nossos devaneios, que as nossas ilusões trazem, tá? E é justamente o movimento em que o Salvador Dalí, que é o nosso artista que nós vamos estudar, está incluso. Movimento esse que é expulso mais tarde por questões ideológicas. Salvador Dalí é expulso do movimento surrealista, mas vamos lá, vamos com calma então. Contexto. Qual que é o contexto que o movimento surrealista aparece? Tá? Surgiu no início do século XX, ali fim do século XIX, início do século XX, num momento de tamanha turbulência, porque nós temos um capitalismo muito grande, um capitalismo exacerbado, onde o homem-máquina, eu digo que é um homem-máquina porque o homem está trabalhando nas indústrias, sem muitas condições de trabalho, condições de horário de trabalho, de moradia, de alimentação, de direitos. Os primeiros direitos estão sendo conquistados, as mulheres estão conseguindo se organizar num contexto mais social. Então, é um momento histórico de tamanha turbulência social, tá?
as indústrias crescendo, né? Então é um momento de muito complicado para a sociedade, mas também de grande desenvolvimento tecnológico, tá? Nós temos uma grande ciência que nasce no século XX com Sigmund Freud, que é a psicanálise. Freud, juntamente com a psicanálise, tenta entender o homem na sua subjetividade. A gente tem que guardar muito bem essa palavrinha, porque subjetividade remete àquilo que é mais íntimo do homem, aquilo que está escondido dentro de si, aquilo que é abstrato. E Freud, com a psicanálise, Freud foi um psiquiatra muito famoso, ele tenta entender como que o homem funciona dentro da sua mente, dentro da sua alma, dentro da sua psique, tá? Então, o surrealismo vai beber da fonte da psicanálise, vai beber da fonte dessa tentativa de entender o homem a partir das suas subjetividades, das suas emoções, dos seus devaneios, das suas loucuras, tá? O movimento surrealista surge de uma reação ao racionalismo e ao materialismo. A gente tem que entender que o movimento surrealismo ele não acontece só na pintura, ele acontece na escultura, no cinema, na fotografia, na dança, no teatro, tá? No teatro acontece um movimento também chamado surrealista, tá? Eu coloquei ali até uma citação do site Toda Matéria que diz o seguinte: foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. Ou seja, as vanguardas artísticas, o impressionismo, o simbolismo, eles vêm para quebrar com o classicismo. Eles vêm para entender esse novo homem-máquina, esse homem em trabalho, esse homem que está sofrendo com uma sociedade desorganizada, com uma sociedade industrial que não tem direito, que não tem questões básicas de vida, né? Aí nasce a sociologia também, que busca entender o homem em sociedade. Então, a arte vai refletir aquilo que a sociedade está precisando gritar, que a sociedade está precisando expressar para o mundo todo, tá? E o surrealismo é uma das formas de se entender o homem. Aqui tem uma foto clássica do grupo de artistas surrealistas dos anos de 1930. Aqui eu não vou citar os nomes, mas esses aqui, principalmente André Breton e Salvador Dalí, que foram dois dos principais pintores surrealistas. Então, esses caras aí foram responsáveis por se pensar uma nova ordem da pintura, por se pensar um novo jeito de se fazer arte, por se pensar um novo jeito de criar uma realidade. Se o classicismo, se a pintura mais clássica, tradicional, criava, expressava aquilo que havia na realidade, ou numa possível realidade mais doméstica, mais burguesa, o surrealismo tenta expressar aquilo que os olhos não veem. Ou eles expressam essa realidade cotidiana de uma forma que ninguém está vendo. O que está por trás das relações dos homens? O que está por trás da mente dos homens, da mente consciente? Então, essas pessoas aqui da fotografia foram responsáveis por criar esse novo entendimento. Vamos lá. Quais são as principais características do movimento surrealista? Primeiro, pensamento livre. Os surrealistas não tinham o que nós dizemos que é aquele cânone artístico. O que é um cânone artístico? É um conjunto de regras, um conjunto de técnicas artísticas para quê? Para se produzir arte. O pensamento surrealista, ele deixa o pensamento fluir. Ele quer que o pintor expresse aquilo que está dentro da sua alma, dentro da sua psique, tá? É expressamente
importante tenha essa noção. O que é pensamento livre? É uma livre associação, é eu poder expressar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, aqueles meus sonhos, aqueles meus devaneios. Todos nós temos aquela ponta de loucura, né? Que nós pensamos nas piores barbáries do mundo. E o pensamento livre é você deixar pensar aquilo que vem da sua mente, é deixar, ao mesmo tempo, aquilo que é de mais íntimo em si fluir, tá? Nós podemos observar em diversas artes, que nós vamos ver daqui a pouco, em artes, se- é, em, é, em artes que nós vamos ver de alguns artistas daqui a pouco, em artes surrealistas, que dá a impressão mesmo que o pensamento não é um pensamento racional, não é um pensamento que segue uma linha nítida. Nós vamos ver nas obras de Salvador Dalí que dá a impressão que ele foi pensando em diversas coisas que não tinha nexo, mas que quando você olha a pintura no geral, você vai observar que as coisas se ligam, mas não é uma ligação racional, não é uma ligação que você entenda as coisas por si só, tá? Segundo quesito, expressividade espontânea. Nós, seres humanos, nos expressamos de diversas formas. Nós temos a expressão corporal, né? Então, por exemplo, eu sei quando uma pessoa está mentindo, eu sei quando uma pessoa está brava, quando ela está feliz, porque o nosso corpo expressa os estados da alma. Existe a expressão verbal, que eu falo, e eu expresso mensagens, eu expresso simbolismos, enfim. E tem a expressão da mente, a expressão simbólica, a expressão mais subjetiva, que também fazem parte das nossas emoções. Então, os artistas surrealistas, eles tinham essa tendência de deixar vir. Deixa vir aquilo que está na minha mente, deixa vir aquilo que está na minha alma, deixa vir aquilo que está dentro de mim, tá? Olha lá, o que mais? Influências das teorias da psicanálise. Pessoal, a psicanálise é uma ciência que surgiu com Freud e tentava descobrir aquilo que existe de mais íntimo do homem. A gente vai ver em Salvador Dalí que ele estudou Freud, ele se encontrou com Freud e ele produziu pinturas a partir da teoria freudiana. Tá? A teoria freudiana diz que nós temos uma mente que se divide em parte consciente, que é isso que nós estamos vivendo agora, e parte inconsciente, que é um contexto da nossa mente que não é acessível a qualquer momento. Né? E só através dos sonhos eu consigo acessar a parte inconsciente, através dos xistes, que são erros na minha fala, aquilo que eu queria falar, mas não falei, ou aquilo que eu falei, mas eu queria falar outra coisa, né? No caso é isso, né? Mas, enfim, a psicanálise tenta estudar o homem na sua maior intimidade, naquilo que ele esconde de si mesmo, né? Então, o movimento de pintura surrealista vai beber da fonte da psicanálise. Olha lá, quarto quesito, criação de uma realidade paralela, ou seja, eles tentam criar uma própria realidade. Não é tentar discernir a realidade que eles estão vivendo, mas é criar a sua própria realidade, a sua própria cena visual, o seu próprio entendimento de mundo. O que a gente tem que entender? Que o artista, ele se inspira na sua realidade, mas ele cria a sua própria realidade a partir da pintura, do cinema, do audiovisual, da música, do teatro, da dança, da escultura, enfim, da gravura. O artista, ele cria a sua própria realidade a partir daquilo que ele tem dentro de si e daquilo que ele se inspira do mundo. Tá? E realmente, quando você estuda as pinturas surrealistas, os estilos surrealistas, você vai perceber que eles têm uma própria maneira de entender o mundo, de entender as coisas do mundo. Eles pegam símbolos, eles pegam imagens figurativas, imagens do nosso mundo e criam outras realidades nas pinturas. Isso é muito incrível, né? Ali, quinto tópico,
Criação de cenas irreais é o que mais a gente vai ver. Vocês têm que entender que há uma quebra com a realidade. Não quer dizer que você não vai conseguir compreender o quadro, que você não vai conseguir compreender a pintura. Vai sim. Né? Você vai ter a sua própria interpretação, mas não é que é impossível de tentar compreender. O que a gente tem que entender é que, como é uma criação subjetiva do artista, dificilmente a gente vai conseguir discutir em um grupo e falar, não, nós chegamos à conclusão que esse quadro remete isso. Não, porque existem muitos símbolos, muitos signos, muita bagagem abstrata ali que nós não vamos conseguir chegar a um consenso. Então, cada um vai dizer aquilo que bem lhe convém, aquilo que interpretou. E o último tópico, valorização do inconsciente. A gente tem que pensar nisso. Mas o que é o inconsciente, professor João? O inconsciente, segundo Freud, segundo a teoria psicanalítica, é uma parte da nossa mente onde a gente não acessa. É onde estão guardados todos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas fantasias, as nossas libidos, né? Todas as nossas questões sexuais também estão presas lá dentro. E tudo isso produz uma energia que nós chamamos de pulsão. O nosso inconsciente é munido de muitas energias e muitos desejos, né? Que muitas vezes nós não expressamos. Sabe quando eu digo assim que todo mundo tem um lado sombra, um lado obscuro, aquilo que não quer aceitar de si mesmo? Quem fala isso muito é Carl Gustav Jung, né? Ele fala que nós temos dentro de nós algo dentro da nossa mente que nós não queremos aceitar. E o inconsciente é esse próprio trabalho com aquilo que está dentro de nós, guardadinho, tá? Vamos lá, então, continuando. Eu falo bastante, né? Tá, aqui eu já disse para vocês, então, vamos lá. O que é a InfoEscola, que é um site que eu recomendo muito vocês acessarem, porque tem muita coisa boa, de conhecimento, tá? O que ele fala sobre o movimento surrealista? Como parte do seu processo artístico, os artistas desse movimento surrealista também exploravam o imaginário dos sonhos como um atributo inquietante e bizarro da vida diária, chegando a pedir que pessoas comuns descrevessem suas experiências oníricas do sono, como uma forma de montarem arquivos para as suas produções. Olha que interessante. Assim, os surrealistas concebiam o inconsciente como um meio de imaginação. As formas e imagens não podiam prover da razão, mas de impulsos e sentimentos irracionais e surreais. Então, eles tinham uma vontade de tentar entender e descrever o inconsciente a partir das suas pinturas. Eles exploravam o inconsciente a partir das suas pinturas. Aqui nós temos uma obra que eu amo assim de paixão, que é muito interessante. René Magritte é um dos pintores surrealistas, tá, mais próximos de nós, e ele é um incrível artista. Eu indico vocês pesquisarem as obras dele, tá? Essa obra aqui, por exemplo, Os Amantes, produzida em 1928. Aqui nós temos uma composição com poucas cores, cores contrastantes, tá? A gente percebe que tem um pouco de azul com um vermelho. Nós temos uma figura feminina e uma figura masculina que possivelmente parece que estão em um cômodo simples de uma casa ou talvez de algum... Enfim, não dá para a gente ter muita noção. Esses dois amantes estão trocando um afeto através de um beijo, mas eles estão cobertos por um véu branco. Eles estão cobertos por uma toalha branca. O que isso remete a nós? Isso remete uma cena real? Será que na realidade nós veríamos dois amantes assim, se beijando, cobertos? Talvez uma peça de teatro? Talvez uma escultura? Só na arte mesmo, né? O que será que René Magritte tentou
passar para a gente nisso. Talvez que o amor é muito superficial, que nós só atentamos o ato corporal, o prazer, e não a figura, e não... Sabe o que eu penso? Hoje em dia se fala muito sobre o amor fluido, né? O amor superficial, que nós só queremos o desejo, o corpóreo, e nós nem vemos a cara da pessoa, muitas vezes. A gente nem pega o nome da pessoa, nem o telefone, nem nada, né? É tudo muito superficial. Temos relações com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Quem fala isso é Zygmunt Bauman, né? Ele fala que o amor é muito superficial. Para mim, João, é uma interpretação que eu tenho dessa obra. Eu tenho ali o afago, eu tenho o prazer corporal, que é uma das coisas do amor, mas eu nem conheço a pessoa. Eu nem sei quem é essa pessoa. Olha ali, tá coberta para mim. Na verdade, nem muito interessa. Mas você pode ter uma outra interpretação, né? Pode ter uma outra interpretação que, por exemplo, eles estão cobertos, eles não estão se vendo. Ou seja, independente do tipo de corpo que você tem, independente daquilo que você é, eu te amo, por exemplo, eu tenho sentimentos por você. Então, isso é um exemplo da interpretação dessa obra. Vamos lá. Frida Kahlo, outra artista surrealista incrível. Inclusive, Frida nunca se identificou como uma surrealista. Ela dizia que ela pintava a própria realidade. Mas por que ela pintava a própria realidade? Frida sofreu um acidente aos 18 anos que deixou ela acamada. Então, ela sentia muita dor, muita tristeza, muita depressão. E isso era a realidade emocional dela, que ela passava para os quadros. Por isso que ela dizia que ela não pintava surrealismo, que aquilo que estava nos quadros era a realidade emocional dela, né? Então, olha só, nós temos aqui um exemplo desse quadro pintado em 1946, chamado O Veado Ferido. A gente observa Frida na cabeça de um veado e ela está sendo atingida por diversas flechas, né? O que isso remete para vocês? Né? O veado é um animal que é muito caçado em vários países. Então, Frida se colocando no corpo de um veado, que é um animal que é alvo de caça, o que será que ela está tentando dizer? Olha aí, já temos uma associação. Né? O que ela está querendo dizer? Será que ela não quer dizer que ela está sendo alvo da vida, das dores e dos sofrimentos da vida? Né? É uma tentativa de compreender. Se a gente observa esse quadro, olha aí, né? Cores mais terrosas, mais obscuras, nada muito alegre. Né? Será que o que ela quis passar? Qual foi o sentimento? Aqui nós temos o Carnaval de Arlequim, de Miró, que também foi um artista surrealista. Vamos tentar compreender. Tem alguma coisa de realidade nisso? Tem alguma coisa que a gente pode dizer assim, nossa, que incrível, mas assim, tô entendendo, fiz a leitura dessa obra e entendi tudo que o artista quis passar. Não tem como. Não tem como. Né? A gente olha para essa obra, que é uma obra incrível, uma obra linda de Miró, e a gente não vai entender nada no primeiro momento. A gente vai ficar assim besta. Ou tem duas, ou a gente não vai entender, ou a gente vai desistir de entender a obra. Eu já sou aquele que não entendo, mas quero tentar discernir o que está escrito aqui. Olha só, nós temos planos, né? Dá a impressão que são figuras que estão sobrevoando um quarto. A gente dá para ver que parece que está mostrando o chão de uma localidade. Ao fundo tem uma janela, ao que parece uma montanha, talvez uma lua, um sol, alguma coisa assim. E dentro desse quarto, desse ambiente, nós temos figuras e objetos que remetem um pouco ao abstracionismo, mas que estão sobrevoando. Em alguns momentos nós vemos algumas figuras que parecem ser animais, nós temos objetos, nós temos formas. Essa aqui é uma pintura, tem até parece um inseto ali no meio, né? Essa é uma pintura que até hoje eu vou dizer para vocês que eu não consigo compreender nada, quase nada dela, né? Como a obra diz, o Carnaval de Arlequim. Arlequim é um personagem da comédia dell'arte.
tá? Se eu não me engano, foi um palhaço, é o que hoje nós entendemos por palhaço. Então, quando a gente vê, a gente realmente vê um carnaval, né? Mas isso, para mim, na minha concepção, isso remete à mente, a bagunça que é a nossa mente inconsciente, a bagunça que é a nossa mente, sabe, por dentro mesmo. Então, indico que vocês vão pesquisar mais sobre essa obra para tentar compreender ela um pouco mais, né? Aqui mais uma obra do René Magritte, que é O Filho do Homem, de 1964. Essa, na minha opinião, é a melhor obra de Magritte, que é uma obra sombria, com cores mais obscuras. Nós temos um plano secundário, nós temos um plano primário que é um homem, né, vestido com paletó, com uma maçã que está flutuando na cabeça dele, um plano secundário que é o muro, que é o mar, e um plano terciário que parece que está chovendo ou é um céu muito nublado. O que vocês acham qual que foi a tentativa de mensagem aqui? O que vocês acham que está querendo se passar aqui? Né? Vou deixar para vocês tentarem observar mais um pouquinho, tá? Não tem, né? A gente pensa um monte de coisa. Será que é uma maçã? Será que tem uma árvore em cima da cabeça dele e essa maçã está caindo? O que ele quis passar com isso? Difícil de tentar compreender, né? Aqui uma das obras que a gente vai ver também mais posteriormente, que é a obra Face da Guerra do Salvador Dalí, pintada em 1940. Olha só, tem algum tipo de realidade nessa obra? A gente vê uma cabeça e essa cabeça se repete dentro dos olhos, da boca, e dentro dos olhos, da boca, existem outras cabeças. Não tem uma realidade, né? Tem uma irrealidade. Aqui nós temos mais uma obra que eu gosto muito também, de Remedios Varo, que é uma artista feminina, é uma artista mulher, tá? É difícil de ver nesse meio surrealista, mas existe, tá? Além da Frida Kahlo, essa obra é A Caçadora de Estrelas, de 56, tá? O que a gente vê nessa obra? Um quarto com um chão quadriculado e uma figura quase que fantasmagórica, mas ao mesmo tempo muito fantástica, com uma roupa muito fantástica, muito cintilante, que está em uma mão carregando algo para capturar, né? Eu não sei como é que é, uma cesta, e na outra ela carrega a lua dentro de uma gaiola. O que isso quer dizer para vocês? Aqui eu vou passar um vídeo para vocês, que vai ficar para a próxima aula, para a próxima parte, tá? Pessoal, em tradução, o que nós conseguimos entender dessa primeira aula, dessa primeira parte? O surrealismo foi uma tentativa de quebrar com a arte tradicional, de quebrar com tudo aquilo que a gente entendia por arte bonitinha, com cânones, com regras, de uma fotografia da realidade. Agora nós estamos entendendo a arte como uma tentativa de demonstrar uma outra parte do ser humano, de demonstrar aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga. É uma tentativa da gente pensar a realidade de uma outra forma, de uma forma fantástica. O que você guarda dentro de você que você não vê, que você não consegue enxergar? É isso que os surrealistas pretendiam. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula. Logo nós viremos com outras partes, tá? Na próxima aula nós vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Salvador Dalí, tá? Então fiquem aí, continuem assistindo a sequência de vídeos, que tá muito legal, tá muito divertido. Comentem, curtam, tá bom? Que é isso que a gente quer, engajamento, tá bom? Vamos lá então para a próxima aula. Olá, então vamos continuar essa nossa aula 1. Essa é a segunda parte da aula, tá? Nós vamos ter mais alguns slides, mais algumas informações que vão acrescentar muita coisa, tá? Nesse nosso entendimento do movimento surrealista em si, tá? É extremamente interessante que nós possamos pensar, já que nós estamos falando do movimento surrealista, esse movimento da arte tão importante, que desmistificou com uma arte clássica, uma arte tradicional, e trouxe uma nova roupagem para a arte moderna,
é que o movimento surrealista ele foi um movimento rebelde. Ele foi um movimento que trouxe novos ares à arte, aquela arte neoclássica, tradicional, aquela arte linear, aquela arte de cânones, né? É muito interessante que a gente possa observar nos dias de hoje de que forma que a arte está revolucionando a maneira de nós vermos o mundo. Hoje nós vivemos uma fase dentro das artes que é chamada de arte contemporânea, onde o digital, as técnicas digitais, as plataformas digitais estão com tudo dentro da prática artística, né? Hoje se pensa uma arte através dos meios digitais. Hoje a gente tem o vídeo arte, a arte em pixels, por exemplo, a arte em meios digitais, em softwares. De que modo a arte está revolucionando o modo de se pensar arte e de que modo que ela está revolucionando a maneira de pensar o homem e a sociedade. É muito interessante a gente pensar, porque quando a gente observa as vanguardas artísticas do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, impressionismo, expressionismo, simbolismo, surrealismo, né? Todos esses ismos, eles vieram justamente para quebrar com a arte tradicional. Eles vieram para dizer assim, não, peraí, existe um outro mundo dentro das artes que pode ser explorado. O mundo do surreal, o mundo da impressão, o mundo da identidade própria do artista, né? E hoje, de que forma que nós observamos a arte? De que forma que ela vem revolucionando o mundo, né? É interessante a gente se pensar nesse mundo que a gente vive de tamanhas tecnologias, de que forma que a arte está conjunta a essas tecnologias, né? Bom, vou continuar aqui transmitindo os slides então para a gente, tá? Nós vamos iniciar falando sobre André Breton, que foi um dos artistas do movimento surrealista mais notórios desse movimento, né? Ele que escreveu o Manifesto Surrealista. Então a gente vai conhecer um pouquinho dele e nós vamos ler algumas partes do Manifesto Surrealista, tá bom? Que é a introdução do manifesto, para a gente observar um pouco da linguagem, para nós observarmos um pouco das características mais literárias do André Breton, ele que foi um poeta, que foi um escritor surrealista, né? Só para a gente ter um pouquinho a noção desse manifesto. Tá? André Breton, então, nasceu no fim do século XIX, né, 1896, nos deixou em 1966. Ele foi um escritor, poeta francês, tá? Nascido na França, e ele foi líder do movimento surrealista na literatura e na arte. O mais interessante da gente se pensar é que o movimento surrealista ele não abarcou apenas o movimento das artes plásticas, mas ele abarcou outros movimentos artísticos, como o teatro, a literatura, a poesia, o cinema, a música. Né? Então, se vocês forem pesquisar o movimento surrealista, ele se expande para diversas outras práticas artísticas que não só as artes plásticas, as artes visuais como um todo, tá? O Breton cursou medicina, em 1915 foi convocado para servir no Centro Neuropsiquiátrico de Nantes, então o Breton ele tem uma raiz médica, uma raiz científica, né? Breton conheceu o escritor e desenhista francês Jacques Vath, que o influenciou no desprezo radical às convenções sociais e literárias, né? Então, olha só, já havia naquela época muitos artistas que vinham com essa tentativa de quebrar com o tradicionalismo artístico. Isso que é muito interessante da gente observar, né? Nessa época, Breton descobriu a teoria freudiana das associações espontâneas como revolução do inconsciente. Assim como Salvador Dalí, que nós veremos mais para frente nas aulas próximas, Breton também conheceu Freud. Não se sabe se ele conheceu pessoalmente,
mas conheceu a sua teoria, a teoria do inconsciente, a teoria dos sonhos, né? Muito interessante. Durante 3 anos participou do movimento dadaísta. É muito interessante a gente observar que muitos dos pintores surrealistas não participaram só do surrealismo, mas fizeram outros tipos de pintura. A gente vai ver que Dalí, que é o foco das nossas aulas, ele fez uma pintura cubista também, né, dadaísta, antes de ir para o surrealismo. Ao mesmo tempo que se aprofundava no estudo do automatismo psíquico a partir das teorias de Jean-Martin Charcot. Freud conheceu Charcot. Freud, que é o pai da psicanálise, o pai da teoria do inconsciente, também conheceu Charcot. Charcot foi um médico psiquiatra que cuidou e estudou das doenças dos nervos, como eram chamadas naquela época, no fim do século XIX, início do século XX, tá? As doenças da mente. Breton se aprofundou também na visão de Sigmund Freud sobre o inconsciente, que veio a influenciar na formação de sua estética surrealista, tá? O movimento surrealista, por si, ele é um movimento que bebe da fonte da psicanálise, né? Da teoria freudiana. Muito interessante de se verificar isso. Esses tópicos que eu acabei de ler vieram do site E-Biografia, tá? Indico que vocês leiam esse site, que ele é muito interessante para ler biografias de artistas e de outros, e de personalidades, tá? Prosseguindo aqui, o André Breton foi um homem que queria que a imaginação e a liberdade estivessem acima de tudo, desse autorracionalismo, desse materialismo profundo. O que a gente está vendo? O século XX, como a gente já viu na primeira parte dessa aula, foi um século que deu a possibilidade do homem escrever sociologia, de se pensar sociologia, de se pensar os meios de produção, de se pensar essa questão de classes sociais, por exemplo, com Marx e o Manifesto Comunista e o Capital, né, obras aclamadíssimas de Marx, mas também foi um século da revolução, foi um século da máxima industrialização, foi um século onde os primeiros direitos começaram a ser pensados, justamente por quê? Porque foi o século onde o homem mais trabalhou, o homem mais sofreu com a falta de direitos, com a falta de não só de direitos básicos, mas como leis trabalhistas também, onde mulheres, crianças trabalhavam por altas jornadas, né? Viviam em situações insalubres, em casebres, sem esgoto, sem tratamento de água, né? Então a gente tem que pensar que a Europa nesse século XX era uma Europa ao mesmo tempo que tinha uma grande revolução industrial, uma revolução no sentido de tecnologia das máquinas, ao mesmo tempo vivia a sua própria ruína social, né? Vivia a sua própria ruína, onde os seres humanos morriam em condições péssimas de saúde, de emprego, de salubridade, né? Então a gente tem que pensar também nesse século XX se vivia o horror das duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, obviamente que a arte iria beber da fonte do seu próprio contexto social, cultural e político e iria se expressar de alguma forma. Isso é óbvio, isso não é achismo, né? O artista que todo artista bebe da fonte do seu contexto social, político, cultural, né? Por exemplo, se a gente for observar no dia de hoje, no momento de hoje, que a gente está vivendo uma pandemia, um descaso por parte dos políticos muito grande, os artistas que, pelo que eu tenho visto, não só artistas, mas como influenciadores, de um modo geral, estão bebendo da fonte dessa nossa desgraça social e estão expressando isso em formato de arte, em formato de discurso político, porque é isso que sempre existiu durante a história. Os artistas foram produto do seu meio social, cultural e político. Não tem como ser diferente. A arte bebe, ela é fruto desse contexto social que ela vive, né? Seja
seja concordando com esse contexto político, social, cultural, seja renegando, criticando, tentando revolucioná-lo. E é isso que os surrealistas e os ismos, os movimentos artísticos como um todo tentaram fazer, é revolucionar, é criticar o contexto em que eles viviam. Não só o contexto artístico, mas o contexto político, cultural e social, tá? Continuando aqui, o Breton participou do Partido Comunista também, tá? Grandes artistas do surrealismo e dos outros movimentos artísticos do século XX tiveram seus ideais contidos no Partido Comunista, né? Ideais de revolução, ideais de igualdade, de fraternidade, né? Então, é muito interessante da gente se pensar isso. A gente vai ver mais para frente que Salvador Dalí ele não era adepto do movimento da ideologia do Partido Comunista, justamente por isso que muitos artistas não gostavam dele, né? Porque ele ia contra ao que estava acontecendo no momento, a revolução de pensamento que estava acontecendo no século XX, a partir do partido da ideologia comunista, tá? O movimento surrealista deveria girar em torno de 3 aspectos, segundo Breton: amor, liberdade e poesia. Amor, o artista deveria amar incondicionalmente a arte que fazia. Isso a gente vai ver com Salvador Dalí também. É amar, é deixar fluir a sua arte, é conduzir a sua prática artística através de um viés de amor mesmo, né? De solidariedade com a sua própria arte. Liberdade, o artista não deveria estar amarrado a regras, a cânones, a sistematizações. Isso faz a gente lembrar muito bem, por exemplo, da arte de Da Vinci. Da Vinci foi um artista que sistematizou muito bem as regras da sua arte, né? Se a gente pega, por exemplo, a Santa Ceia, a Última Ceia, né? Se a gente for fazer um estudo pormenorizado dessa grande obra de Da Vinci, tende-se a acreditar que ele usou toda uma regra sistemática de linhas e conduziu a pintura através de um quadro, de uma sistematização de regras, de cânones muito bem configurados, né? E a arte renascentista, neoclássica, vinha desse viés sistemático na tentativa de se chegar a uma perfeição, né? E o movimento surrealista preza pela liberdade, né? Ele preza por aquilo que o artista por aquilo que vem à mente do artista, tá? Não se preza por uma regra muito bem catalogada, né? Aqui essa citação do brasilescola.uol.com.br, abre aspas, nas palavras de Breton, um dos objetivos do movimento surrealista era resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade pela criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade. A gente tem que pensar que no século XX havia uma separação muito nítida entre aquilo que a ciência poderia estudar, o que a medicina estava estudando, até mesmo o que a sociologia estava estudando com Auguste Comte, que tentava estipular uma física social, né, uma regra científica para se estudar os fenômenos sociais, e entre aquilo que era achismo, que não era estudado, como, por exemplo, os sonhos, os atos falhos, os devaneios, as alucinações, que também no século XX vem Freud e acaba com essa desmistificação. Ele desmistifica tudo isso, que a parte subjetiva do homem que não é estudado, como a mente, o espírito, o psiquismo. Então vem Freud e quebra com essa tradição científica do século XX de estudar aquilo que só é visto, estudar aquilo que entra numa regra científica, numa regra física, matemática, né? Então, Breton queria resolver essa contradição que havia entre uma realidade científica e uma realidade psíquica, uma realidade do sonho, uma realidade subjetiva. É isso que Breton pretendia. Ele queria criar uma nova realidade
em que realidade e sonho estivessem juntas, formando uma supra-realidade, tá? Por isso que a gente vê o movimento surrealista nas artes plásticas, não é que ele desconsidera a realidade, que ele desconsidera as figuras, os símbolos que existem na realidade. Muito pelo contrário, ele usa do que existe nessa nossa realidade para formar uma nova realidade, uma realidade onírica dos sonhos, uma realidade alucinatória, tá? Nesse sentido. Essa perspectiva levou esses artistas a buscarem inspiração na obra psicanalítica de Sigmund Freud, trazendo para a arte o irracional e o inconsciente, explorando o imaginário e os impulsos ocultos da mente. Freud, no século XX, final do século XIX, início do século XX, ele estuda os sonhos, ele estuda a subjetividade, ele estuda tudo aquilo no homem que não se estudou até agora, que foi sempre uma questão de mistério. Vem Freud e escreve uma teoria que pega a mente humana, traça uma estrutura para ela e estuda o seu funcionamento. Nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém fez quase que um mapa da alma. Nunca na história alguém disse que a mente funcionava dessa forma, que a vida intrapsíquica era importante da mesma forma que o consciente. Vem Freud e quebra com isso. Então, por isso que o movimento surrealista se inspira muito na obra de Freud. Nesse sentido, algumas técnicas de produção artística adotadas foram a escrita e a pintura automática. Procurem poemas surrealistas para vocês verem. Né? A escrita automática era deixar tudo que a cabeça pensava vinha à tona, o poeta escrevia. Tá? Bem interessante a gente procurar alguns poemas surrealistas, pois seriam formas de transcrição imediata do inconsciente, buscando assim driblar os controles conscientes do artista com a liberação das imagens que lhe surgiam à mente e de seus impulsos primitivos. A gente tem que entender que a psicanálise de Freud diz que a mente é dividida em 3 supra-instâncias. O id, que é uma instância primitiva do homem, onde dentro da mente, na parte do id, estão contidas os seus instintos animais, os seus instintos mais irracionais. Existe a parte do superego, onde é os instintos mais humanos, valores, regras, morais, né, a tradição, a cultura. E existe uma terceira estrutura que é o id, que tenta fazer um meandro entre o id e o superego. Ele tenta, ao mesmo tempo que ele quer suprir os desejos do id, que é a parte mais irracional, ele também considera o superego com a parte ética e moral, né? Então, os surrealistas pretendiam o quê? Eles pretendiam expressar a parte mais irracional, aquilo que vinha da cabeça, sem deixar com que a mente fosse uma julgadora dos seus pensamentos, uma crítica do que se pensava, né? Então, os surrealistas pretendiam justamente deixar com que essas partes mais íntimas do homem viessem à tona, tá? É nesse objetivo mesmo. A gente observa aqui, nesse sentido, algumas técnicas da produção adotadas. E uma das técnicas psicanalíticas e tratamento psicanalítico que Freud construiu foi o método de associação livre, ou seja, deixar o paciente falar tudo que lhe vem à mente, sem ter uma regra muito clara, porque assim viriam coisas do seu mais profundo eu, do seu inconsciente. E a gente vê aqui que Breton queria a mesma coisa, que o artista tivesse uma livre fluência entre aquilo que ele pensava, aquilo que ele desenhava, aquilo que ele pintava, sem deixar que a mente criticasse aquilo que se pensa, aquilo que se traduz, né? Aquilo que se traduz em palavras ou em imagens. Então, agora eu vou ler o trecho inicial do manifesto surrealista, tá? Não, digo para vocês que não queiram entender muita coisa, mas é uma parte mais filosófica que eu encontrei logo no início,
que eu gostaria que vocês, após essa leitura, refletissem sobre esse manifesto surrealista e depois procurassem mais a fundo para tentar entender do que se trata esse nosso manifesto, então, tá bom? Tamanha é a crença na vida, no que a vida tem de mais precário, bem entendido, a vida real, que afinal esta crença se perde. O homem, esse sonhador definitivo, cada dia mais desgostoso com o seu destino, a custo repara nos objetos de seu uso habitual e que vieram por sua displicência, ou quase sempre por seu esforço, pois ele aceitou trabalhar, ou pelo menos não repugnou tomar sua decisão, o que lhe chama decisão. Bem modesto é agora o seu quinhão, sabe as mulheres que possuiu, as ridículas aventuras em que se meteu, sua riqueza ou sua pobreza para ele não valem nada. Quanto a isso, continua recém-nascido, e quanto à aprovação de sua consciência moral, admito que lhe é indiferente. Se conservar alguma lucidez, não poderá senão recordar-se de sua infância, que lhe parecerá repleta de encantos, por mais massacrada que tenha sido com o desvelo dos seus ensinantes. Procure ele, mais tarde, daqui e dali, refazer-se por sentir que pouco a pouco lhe faltam razões para viver. Incapaz como ficou de enfrentar uma situação excepcional, seja o amor, ele muito dificilmente conseguirá. É que ele doravante pertence de corpo e alma a uma necessidade prática imperativa que não lhe permite ser desconsiderada. Faltará amplidão a seus gostos, envergadura às suas ideias, de tudo o que lhe acontece e pode lhe acontecer. Ele só vai reter o que for ligação desse evento com uma porção de eventos parecidos. Ó, a associação aí. Associação livre, nos quais não toma parte eventos perdidos. Que digo, ele fará sua avaliação em relação a um desses acontecimentos, menos aflitivo que outros em suas consequências. Ele não descobrirá aí, sob pretexto algum, sua salvação. Procure ele mais tarde. Bom, então aqui a gente observou um pouquinho do Manifesto Surrealista. A gente observou que é bem filosófico, que é uma leitura que não é muito fácil de você entender, de você compreender. Foi escrito por André Breton, e quem tiver curiosidade, fique à vontade para procurar mais sobre essa leitura, tá bom? Agora nós vamos conhecer um dos artistas de maior destaque do movimento surrealista, que foi Max Ernst, tá? Ele nasceu em 1891, nos deixou em 1976. Ele foi alemão, participou do movimento dadaísta e surrealista. Ele foi, além de pintor, ele fez colagem também, colagem artística, tá bom? Segundo o blog colunastortas.com.br, essa citação que eu vou ler, Max Ernst foi um artista plástico surrealista nascido em 1891 na Alemanha. Seu aprendizado na arte se deu em intermináveis tentativas de copiar as paisagens de Van Gogh, e sua inspiração também deveu muito à sua experiência na Primeira Guerra Mundial. Ernst era caminhoneiro e, após servir ao exército, acho que era caminhoneiro, né? Não caminhoneiro, não sei, acho que talvez foi um erro ali na citação. E após servir ao exército, teve uma rápida fase cubista, que só durou até o momento que ele foi pioneiro das artes na cidade de Colônia, fundando o grupo dadaísta sob a proposta de destruir todos os padrões estéticos da época. Ainda segundo o site colunastortas.com.br, segundo o artista Max Ernst, abre aspas, nós jovens voltávamos da guerra perdidos e nossa aversão por ela precisava encontrar um escape. Quase naturalmente, a aversão tomou a forma de um ataque às bases da civilização que criou essa guerra. Ataque através da linguagem, sintaxe, lógica, literatura, pintura e muito mais. Entretanto, fecha aspas, os grupos da Haddad, Colônia e Berlim entraram em um conflito irrecuperável. Enquanto Berlim se preocupava mais com as implicações políticas da arte, Max Ernst tinha em planos um dadaísmo que expandisse
as formas de expressão artística. Ele participou notoriamente, nitidamente, do movimento dadaísta, tá? Simbolista também, algumas obras são bem simbolistas, mas ele também participou do movimento surrealista, tá? Aqui tem uma das obras mais interessantes dele, que se chama Duas Crianças Ameaçadas por um Rouxinol. Ela é uma arte mais surrealista, mais simbolista, tá? Ela foi feita em 1924 e ela é uma pintura com colagem. Vocês podem observar que existe uma pintura e dessa pintura se saem objetos que foram colados sobre essa pintura e eles saem perante a moldura da pintura. Isso que é mais interessante da gente observar. É praticamente uma assemblagem, né? Ou seja, é a colocação de materiais sobre a pintura, né? Muito interessante. Essa aqui é uma das mais notórias pinturas de Max Ernst. É uma pintura simbolista barra surrealista. Se chama The Elephant Slabs, de 1921. E, para mim, notoriamente, essa obra quer dizer o terror da guerra. A gente tem como se fosse um animal ou que parece uma bomba, que parece um elefante, que parece um touro, ao mesmo tempo que ele é como se fosse um grande monstro da guerra, né? O céu acima da sua cabeça parece um terror mesmo, um terror de bombas e de fumaça. À frente há um busto feminino onde está sem cabeça, né? A gente pode perceber que há uma paisagem árida, seca, né? É interessante que vocês vão a fundo pesquisar os significados dos quadros, né? Uma possível simbologia para eles, é muito interessante. Aqui a gente está passando por cima, né? Porque a gente não tem muito tempo para a gente verificar os quadros, mas é interessante de vocês pesquisarem mais. Aqui mais um quadro, a Virgem espancando o menino Jesus diante de 3 testemunhas, André Breton, Paul Eluard, o pintor, pintado em 1926. Aqui é uma obra um pouco mais cubista dele, né? O plano atrás da mulher parece mais cubista, ele quase que se junta com a pintura em primeiro plano. A pintura em primeiro plano da Maria com o Menino Jesus parece quase uma visualidade rococó, né? Quase uma pintura rococó, mais barroca, né? Ele usa mais luz e sombras, há uns corpos que se destilam, assim, que se expressam, né? É uma passagem mais cubista, mais realista do pintor, né? Aqui, uma das suas obras mais simbólicas, surrealistas, que é o Anjo do Luar, ou o Triunfo do Surrealismo, de 1937, tá? Que a gente vê uma criatura, parece muito do horror da guerra também, eu vejo muito nessas pinturas isso, é quase que um esqueleto de uma ave, parecendo assim, que se expressa em tecidos, em roupas, né? É muito interessante de se observar. Aqui também mais uma obra, nossa última, Birds, Also Birds, Fish Snake with Scarecrow, pintada em 1921 também. Pessoal, aqui a gente viu um pouquinho da arte do Max Ernst, né? Um pouquinho do seu arsenal de pintura. E foi muito interessante essa nossa viagem. Eu acho que valeu a pena essa nossa primeira aula. E fiquem prestando atenção nas próximas aulas, que a gente vai falar mais sobre Salvador Dalí, mais sobre o surrealismo, tá bom? Então, até lá!